pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dual Motovlog. Hoje, como puderam ver nas imagens fantásticas de drone, estamos aqui num campo de castanheiros, chama-se um souto, e viram aqui castanheiros centenários, castanheiros fantásticos que teriam muitas histórias para contar. Hoje também temos uma história muito engraçada para contar, que é a história da transmissão. Venham comigo, eu vou-vos falar hoje sobre a transmissão das motas. Vocês sabem que a potência é produzida aqui no motor, mas ela não pode ser aplicada noutro sítio que não na roda traseira, e portanto ela tem que ser transmitida desde o motor até ali à coroa, que faz então a tração à roda traseira e que nos leva a ter o prazer que temos quando aceleramos, não é? Esta transmissão é de corrente, mas existem outros tipos de transmissão. Hoje vamos falar de todos os tipos de transmissão, das suas características, das suas vantagens e das suas desvantagens. Não percam nada, fiquem até ao fim do vídeo porque vão aprender coisas interessantes. Hoje estou aqui com o meu filho Tico, vai-me acompanhar neste vídeo e vai-me interpelar sobre algumas questões que se calhar alguns de vocês também tinham curiosidade. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar pelo sistema de transmissão mais frequente, mais comum, que é a corrente. A corrente é o sistema mais utilizado por alguma razão, é porque tem mais benefícios do que malefícios, ou seja, tem mais vantagens do que desvantagens. A primeira vantagem é obviamente a relação custo-qualidade. O custo de uma corrente é relativamente baixo e ela suporta grandes tensões, grandes acelerações, e não é à toa que é o sistema utilizado no MotoGP. A maioria das motas desportivas utiliza a corrente. E agora vejam-me esta paisagem fantástica, eu vou-me calar um bocadinho. Como vocês sabem, a corrente é metálica e não é apenas a corrente que compõe o sistema de transmissão. Nós temos à frente o pinhão, que é aquele que liga ao eixo secundário do motor, o eixo de rotação secundário do motor, que por sua vez está ligado à caixa de velocidades e que transmite então a potência do motor para o pinhão. Por sua vez, a corrente leva a potência até à coroa, e a coroa, como está acoplada à roda, faz com que a roda ande e portanto tenhamos tração. E, portanto, esses três componentes essenciais prefazem então o sistema de transmissão. No caso, baseado então em corrente. Porém, a corrente tem uma desvantagem enorme, que é a necessidade de manutenção muito grande. E, portanto, nós a cada 500 ou 1000 km, em função do nosso tipo de utilização da moto, temos que fazer manutenção preventiva na corrente e devemos limpá-la e lubrificá-la de maneira a que possamos contar com a nossa corrente em bom estado durante muitos quilómetros, porque um sistema de transmissão baseado em corrente tem uma vida útil de cerca de 20 a 30 mil km. Esta folga, ou este intervalo de 10 mil km, corresponde a vários fatores. Um deles, obviamente, é a qualidade da manutenção que nós lhe damos. O outro, obviamente, depende também da qualidade, e não só, depende também da potência do binário que a nossa moto tiver. Se a nossa moto for muito forte, vai exigir mais da corrente. A dada altura, a corrente começa a alargar os seus elos e vamos ganhar cada vez mais folga na nossa corrente. Se tivermos muita folga na corrente é perigoso, devemos ajustar essa folga. O que acontece é que a dada altura a corrente vai perder essas propriedades e vamos ter que trocar o sistema de transmissão. Uma vez que existe fricção metal-metal entre a corrente, o pinhão e a coroa, isso provoca necessariamente um desgaste. E então, ao fim de 20 ou 30 mil km,
temos de substituir, para a nossa segurança, o sistema de transmissão da moto. A despesa não é assim muito grande, uma vez que o custo desses 3 componentes não é muito exagerado. Em segundo lugar, vamos apresentar o sistema de transmissão baseado em correia. Portanto, é uma correia aparentemente de borracha, eu já vos digo porque é que é aparentemente de borracha, que faz então a transmissão da potência à roda. E, obviamente, não tem rodas dentadas como tem a corrente, não tem o pinhão nem a coroa, mas tem polias. As polias, tal como o pinhão e tal como a coroa, permitem então transmitir a potência através, neste caso, da correia à roda traseira, e assim temos potência. Quais são as vantagens deste sistema e porque é que ele também é utilizado? Este sistema é utilizado porque é muito suave e silencioso, ou seja, se nós quisermos comprar uma moto cruiser, uma moto para fazer grandes viagens, ou quisermos uma custom, que é uma moto que não tem demasiada potência, nem demasiada brusquidão na entrega dessa potência, então uma correia seria o sistema a adotar por essas vantagens que referi. Desvantagens da correia. A correia é mais cara do que a corrente, bastante mais cara. E porquê? Porque na sua composição, as correias modernas têm também componentes em Kevlar para aumentar a sua resistência. O Kevlar, como vocês sabem, é feito não só, mas também à base de fibra de carbono e, portanto, a fibra de carbono é mais cara e, se tivermos uma correia da última geração na nossa moto, podemos ter uma vida útil de cerca de 100 mil km. E, portanto, vocês já estão a ver que praticamente triplica a vida útil de uma corrente. Aqui a estrada está em muito mau estado. Em termos de manutenção, a correia precisa de menos manutenção que a corrente. A corrente, como vos disse, temos que fazer a sua manutenção entre 500 a 1000 km. No caso da correia, a manutenção pode ser feita muito mais espaçadamente e não tem propriamente um valor de quilometragem, mas sim prevenir que a correia não fique desidratada ou demasiado suja e possa ganhar com isso fissuras que abreviam a vida útil da correia. E, portanto, em termos de manutenção, a correia é muito mais amigável. Se nós tivermos motas com entrega de potência muito linear, onde não seja previsível grandes rotações, por exemplo, num tetracilíndrico de uma desportiva, era impensável meter uma correia, porque estamos à espera de muitas rotações e de uma potência elevada. Nesses casos, a correia não é adequada, porque ela pode entrar em sobreaquecimento e então iria prejudicar a transmissão da potência à roda, ou seja, já existe naturalmente uma perda de potência da transmissão do motor para a roda e quando o dispositivo de transmissão fica em fraco estado, essa perda de potência, essa dissipação de potência ainda fica mais agravada, para além, obviamente, de aumentar o risco de ruptura e poder causar um problema. No caso da correia, o problema não seria tão grave como na corrente, isto porque se trata de um material mais flexível e que, em princípio, não nos iria bloquear a roda traseira ou então causar danos muito grandes no nosso pé, obviamente se levarmos calçado adequado. No caso da corrente, temos também essa desvantagem. Se uma corrente partir, nós podemos ter um acidente, porque a roda traseira tem uma probabilidade elevada de ficar bloqueada e, para além disso, se levarmos com uma corrente no nosso pé, também podemos ter uma lesão grave. Portanto, a correia aí tem algumas vantagens, nesse caso, no caso mais radical de fratura, né? E por fim chegamos ao terceiro sistema de transmissão. Este sistema é o sistema baseado em eixo cardan. Basicamente é a mesma coisa que acontece nos automóveis. A potência é transmitida através de veios e engrenagens mecânicas e, se vocês pensarem numa moto com um motor transversal, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque muitas das motas que têm
transmissão por cardan têm motor transversal, por exemplo as Moto Guzzi, ou por exemplo o motor boxer das BMW GS, por exemplo, ou das R90, ou por aí fora. Portanto, motores transversais precisam que a potência seja conduzida à roda de trás, usando então articulações. E portanto, vocês imaginem um motor transversal. Esse motor transversal precisa de uma curva, entre aspas, para mandar a potência primeiro para trás e depois outra curva para mandar a potência para a roda. E portanto, nesses veios e nessas engrenagens, nós vamos também dissipar alguma da potência que o motor produz. Em termos de dissipação ou de perda de potência, este sistema, o do eixo cardan, é aquele que dissipa mais potência, ou seja, vamos perder muita potência com este sistema, na ordem dos 5 a 8%, que é um valor bastante considerável. Por esta razão, e também pelo seu peso e pelo seu custo, este sistema não é utilizado em motas de baixa cilindrada. Normalmente só em motas acima dos 600 cm3, mas mais predominantemente em motas de elevada cilindrada acima dos 1000 cm3. No caso da corrente, aí a transferência da rotação do motor praticamente não tem perdas e a perda de potência cifra-se apenas em 1 a 3%, o que é uma perda bastante baixa, não é? Portanto, não há nenhum outro sistema que nos faça uma perda inferior. No caso da correia, a perda cifra-se entre os 3 a 5%. Obviamente estamos a falar destes sistemas a funcionar na perfeição, não é? Se houver defeitos ou problemas de desgaste exagerado, obviamente estes valores são inflacionados. No caso do eixo cardan, a duração desse sistema equivale à duração do motor da moto ou até mais. Se ele for bem mantido, portanto ele é fechado, estanca a água e a poeiras e portanto tem uma lubrificação interna que dura muito, portanto não é preciso lubrificar a cada revisão da moto nem pouco mais ou menos, é preciso verificar se a lubrificação está no nível adequado. E se a manutenção for feita adequadamente, então esse sistema pode durar tanto quanto a duração do motor da moto e, portanto, é a vida útil inteira da moto. E no caso das motos elétricas, qual é o melhor sistema de transmissão? Bom, no caso das motas elétricas, temos motores muito lineares e, portanto, a primeira resposta que nos ocorre é que podia ser baseado na correia, porque a correia de facto permite transmitir com suavidade e com silêncio a potência e portanto se o motor é muito linear não estamos a contar com esticões, nem sobreaquecimentos, nem nada disso. No entanto, depende da moto elétrica. Por exemplo, a Harley Davidson Livewire transmite por correia, mas se falarmos numa moto desportiva, por exemplo, a enérgica Ego, já temos corrente, precisamente porque a corrente tem uma transmissão mais direta e mais adaptada a motas de elevada potência. Vocês podiam pensar, mas não era possível pôr o motor elétrico ligado diretamente na roda e assim não precisávamos de transmissão? Portanto, a transmissão era direta à roda, portanto não era necessário nem correntes, nem correias, nem eixo cardan. De facto, essa possibilidade já foi adotada, só que o que é que acontece? Nós não temos vantagem nenhuma, antes pelo contrário, temos toda a desvantagem em sobrecarregar a roda, porque a função da roda não é levar motores, a função da roda é girar a nossa moto com a máxima eficácia e, portanto, se nós adicionarmos peso, vamos prejudicar as propriedades físicas, nomeadamente na velocidade angular e também na inércia da própria roda, e dessa maneira ficamos com um comportamento bastante pior na nossa moto e, portanto, ela deixará de ser ágil e deixará de ter aquelas características desportivas que nós gostamos na moto quando estamos a fazer as curvas. Resumindo e concluindo, as motas elétricas têm exatamente o mesmo dilema que as motas de motor a explosão no que toca à transmissão. Nós devemos optar pela transmissão que esteja mais de acordo com a filosofia do motor dessa moto. Portanto, se o motor é um motor com muita potência e com vocação desportiva, então corrente. Se a filosofia da moto é uma cruiser para fazermos grandes distâncias a velocidades mais ou menos constantes,
sem exigir demasiado do motor da moto, então aí a correia é o sistema mais aconselhado. Que eu saiba, não existem motas elétricas a transmitir a potência por cardan, porque de facto o overhead adicional é grande, quer no preço, quer no peso, quer na dissipação da potência. E voltamos aqui ao sítio de partida. Vou parar aqui ao pé desta raiz para vocês verem a dimensão gigantesca de um castanheiro centenário. E portanto, aqui ao pé deste castanheiro centenário, despedimos aqui o vídeo. Um grande abraço para todos, vemo-nos para a semana, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!